Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. Dessa vez, crítica da terceira temporada de Round 6. Enfim, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. A terceira temporada de Round 6 é uma das coisas mais polêmicas que eu já vi em discussão na internet e nas redes sociais, por exemplo. Mas eu vou expressar o meu ponto sobre o que eu achei dessa terceira temporada, fazer automaticamente a minha crítica como eu sempre faço. Round 6, terceira temporada final, foi brutal como sempre. Sempre foi um trabalho sobre expor a brutalidade humana quando se trata por uma fissura, por uma obsessão. E automaticamente essa obsessão está ligada ao dinheiro, a quantia de valor exorbitante que promete bilhões para quem vencer os jogos. E me impressiona, nesse aspecto, certas pessoas colocarem estritamente isso, essa questão de brutalidade humana, como um defeito da série, sendo que não é o defeito da série. Isso é o que ela se propôs a ser desde o início. Afinal, essas pessoas que reclamam, elas estão falando justamente por torcida para com um ou outro personagem. Elas não estão fazendo a torcida da série. E sempre que a série trabalhou com desapego com os personagens, sempre houve essa reclamação, e não é só no Round 6, em diversas outras, como Alice in Borderlands, por exemplo. Então, não é uma surpresa, na minha opinião, a presença da morte de inúmeros jogadores, de inúmeros personagens na série. Inclusive aqui, eu já estou falando com spoilers, o protagonista morre. E o sacrifício do protagonista no final da série é muito condizente com a personalidade dele, com a essência do que ele é e do que foi demonstrado ao longo das 3 temporadas. Eu acho condizente. Enfim, sempre foi brutal. Sempre também foi agoniante, pois ela sempre levou seus espectadores, a série, a ficar angustiados e tensos, elevando esse fator para a 10ª potência. E nessa terceira temporada, com a brincadeira do esconde-esconde, principalmente, foi um dos pontos mais angustiantes da série como um todo. E digo isso porque é proposital, pois os produtores, diretores, eles entendem perfeitamente o momento para se colocar a tensão, a prender o espectador a ficar sem ar, a torcer ou não pelos personagens. A relação de mãe e filho que foi trabalhada nessa temporada, cara, é muito pesado. Eu já vou falar da bebê, tá? Não se preocupem. Mas condiz perfeitamente também com a proposta da série ela ser agoniante, né? Fotografia, cenários, cores. Nessa terceira temporada isso não existe basicamente, ou se existe é feito de uma forma tão porca quanto. A exemplo do esconde-esconde, do jogo do esconde-esconde, que é literalmente um labirinto só, feito de má qualidade para poupar o orçamento. A Lula, né, o jogo da Lula lá nos ares, foi uma reciclagem também de logística e de criatividade. Ao mesmo tempo que o jogo de pular corda também foi uma reciclagem. Ou seja, não há o que inventar nessa terceira temporada, não há a criatividade e, na minha opinião, foi uma preguiça para uma série com essa fama que tem Round 6, né? Desenvolver é regredir. A terceira temporada, ela termina exatamente onde terminou a segunda temporada. E a gente sabe lá que o amigo do Ji-hoon morreu, por exemplo. E essa temporada começa não dando descanso. Porém, isso impacta diretamente no desenvolvimento do protagonista, fazendo com que ele até troque sua personalidade por alguns momentos de ficar estático e fissurado por uma vingança para um personagem que, sinceramente, nem teve tanta culpa. Claro, ele teve a sua parcela de culpa, mas nem teve tanta culpa como exorbitaram em ter.
não condiz com tudo o que o Ji-hoon passou até agora. Entretanto, né, essa regressão é para o personagem dar 3 passos adiante, pois o protagonista ele retoma o seu fôlego e seus princípios no final dessa terceira temporada, comprovando por todos os méritos e por todo o seu sacrifício o seu ponto de vista e os seus valores. Alguns podem discordar, alguns podem concordar com essa morte, mas eu acho que não havia uma outra forma para dar um futuro para o Ji-hoon condizente com o que ele é. Então é uma questão um quanto complexa. Elenco. Né? O ator do Ji-hoon, que é o Jung Jae-lee, tem momentos bem conturbados em sua atuação, que impacta diretamente no começo dessa temporada, justamente pela forma como seu personagem foi escrito. Né? É mais culpa do roteiro do que propriamente do ator. O Lee Byung-jun como frontman, né, que é o vilão do jogo, né, ficou apagado nessa terceira parte, não tendo grande destaque ao meu ver. Ele só ficou lá no final ali, na parte que ele entrega as coisas para a filha do Ji-hoon. Eu achei aquela parte um pouco mais de destaque, mas em suma ele ficou bem apagado. A Yuri Jo fez uma dramatização impecável como a jogadora do 222. Ela merece todos os méritos em sentido de atuação. Si Won-wi conseguiu ser um insuportável. O jogador 333 está na prateleira Umbridge de insuportável. Tal qual que eu não quero mais ver ele na minha frente. Outro defeito, querendo ou não, é dar tempo de tela para quem não precisa. O problema que ninguém fala não é sobre os personagens queridinhos morrerem, mas sim dar tempo de tela para quem não precisa. Você mata os personagens queridos logo ali no começo, no episódio 2, 3, e no final tem personagens que você não tem nenhuma ligação, que você não se importa, que tentam de alguma forma dar alguma importância para eles no final, só que sinceramente tô nem aí para eles. A exemplo também do personagem 333, que é uma canalice. Por quais motivos perder tempo deixando ele no final? Necessariamente precisa perder tempo com esse personagem? O arco do barco para chegar até a ilha foi outra coisa péssima, além do fato do investigador que não investiga catapimbas nenhuma, né? Então, é ridículo. O policial perdeu tanto tempo também para achar a ilha que no fim não faz nada. É ridículo, é ridículo. E agora nós vamos falar da Renesmee Cullen. É você, Renesmee? Quem se lembra de Crepúsculo vai lembrar dessa bebê, The Round Six, porque ela é parente dos Cullen, tá? Ela é parente, é um fato. É um fato, ela é parente, porque tem a mesma qualidade de CGI podre. Podre. A presença da bebê, ela serve para provocar agonia. Já foi mencionado isso. Mas é completamente irracional pensar na maneira como ela sobrevive. Ela precisa se alimentar seguidamente, ela precisa da mãe, ela precisa de diversos outros fatores essenciais do bebê. Eu não vi trocarem uma fralda nessa série. E aí ela vai lá e vence o jogo, né? Por causa do sacrifício do Ji-hoon, mas enfim. E o CGI dessa criança, misericórdia. Eu me questionei, né? De fato, se ela era da família Cullen. O investigador Zé Ninguém, que é o que não fez nada, que é o irmão do frontman. Ele é literalmente a pior coisa e é o pior profissional da sua área. Porque ele faz uma série de questões da ilha para tentar achar a ilha, para investigar os que estão por trás desse jogo. E a burrice dele, né, o emburrecimento dele, de que ele não percebia que o cara do barco era um traidor, ele é um investigador, ele é um perito nisso, e ele cagou e andou para isso. Ele, me perdoe a utilização do termo, mas foi exatamente isso que aconteceu. E
era da profissão dele, ele era para ser um investigador. Outro cúmulo é a ilha, ele chega lá na ilha, o personagem passou essas 2 temporadas, a temporada 2 e a temporada 3, procurando o raio que o parta da ilha. Quando ele chega lá, encontra um maldito lugar, adivinha? O indivíduo não faz nada, né? Só dá um tirinho de aviso pro seu irmãozinho, que é o vilão, e sai. Tá. Isso é trágico, é péssimo. É uma coisa que o roteiro, ó, não pensou. Não existe isso de que ele tá tanto tempo procurando essa maldita ilha. Ele chega lá, tá explodindo a ilha. Ele vai assim, fulano. Ele olha assim, os fulanos se olham e sai. É belíssimo, né? É um belíssima... Bom, vocês entenderam. Porque, cara, não tem como entender o raio que o parta do diretor ter feito um negócio desses. Diretor, roteirista, seja lá quem seja ocupado, alguém tem que ser ocupado. Sabe? É uma coisa que não pensa. Além da Renesmee Cullen estar em Round 6, temos um investigador que não investiga. Temos também o arco do barco, que é um emburrecimento de personagens. Temos o cara lá da delegacia, que é um chato, insuportável, aquele cara desde a 2ª temporada. Tem um arco somente dele, uma perda de tempo palhaçada. Temos o Ji-hoon no início da temporada fissurado por uma vingança sem motivo, para depois retomar os seus princípios, né, por causa da mãe lá que se sacrifica. E é isso. Cara, não faz sentido algum a condizência com esses personagens. E por isso, minha nota é 6.3 para Round 6, temporada final. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima.